Bom, então assim, pessoal, essa tabela que a gente viu agora no início do vídeo e a tabela de frequências do vídeo anterior, elas não são adequadas quando a gente está trabalhando com uma variável do tipo quantitativa contínua. Só lembrando, uma variável contínua é aquela cujas respostas elas podem assumir valores quebrados. Né? Então, por que ela não é adequada? Né? Por exemplo, a tabela aí do vídeo passado ela não é adequada para representar ou para descrever uma variável contínua. Se vocês lembrarem, naquelas tabelas, as linhas elas compreendiam todas as respostas possíveis do questionário, por exemplo, né, para aquela variável especificamente. Então, por exemplo, qual que é o jogo preferido aí em equipe? Aí a pessoa falava Dota 2, LoL, CS ou outros. Então tinha 4 linhas. Agora imagina se eu for construir uma tabela de frequências para uma variável contínua desse tipo. Né? Então, sei lá, vamos colocar como exemplo a altura das pessoas. A minha tabela ia ter que ter um monte de linha, né? Sei lá, 1,50, 1,51, 1,52, 1,53 e assim por diante, até 2 metros. Então imagina a quantidade de linhas que eu ia ter aí. Então eu ia acabar não resumindo a minha informação, porque a ideia das tabelas, dos gráficos e das medidas de resumo que a gente vai ver posteriormente, é o resumo dessas informações. Então, quando a gente está trabalhando com uma variável contínua, é mais conveniente ou mais razoável que a gente, ao invés de colocar nas nossas linhas todas as respostas possíveis, colocar intervalos de respostas. Né? Então, ao invés de colocar 1,50, 1,51, 1,52, 1,53 e assim por diante, posso colocar, por exemplo, de 1,50 até 1,55. Entendeu? Então, desse jeito, ao invés de ter, sei lá, 50 linhas, eu vou ter, sei lá, 10. Né? Então, eu resumi de alguma maneira, só que ao invés de ter os valores originais, eu vou ter aí intervalos bem específicos, tá? Eu estou trazendo aqui como exemplo, então, a idade em anos de uma amostra de moradores de um bairro. Então, lembrando, né, apesar da idade em geral a gente falar como um número inteiro, ela pode ser um valorzinho quebrado, então por isso ela é um valor, é uma variável, né, ela pode ser categorizada aí como uma variável quantitativa contínua. Então, nesse caso, eu tenho de novo, os elementos essenciais da tabela. Na minha primeira coluna, ao invés então de eu ter uma resposta pontual específica, eu tenho intervalos, então intervalos de idade, de 10 até 20 anos, de 20 até 30 anos, 30 até 40 e assim por diante, até 80. E aí eu tenho as mesmas colunas da minha tabela de frequências, tá? Isso aqui também é uma tabela de frequências, mas a gente chama de tabela de frequências por intervalo. Então a gente tem a coluna referente a frequência absoluta, a coluna referente à frequência relativa, e aqui eu estou suprimindo, mas a gente também teria a coluna referente à frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada, tá? Tá só suprimido para caber no slide certinho. Então, o que a gente tem aqui? A leitura da tabela é a mesma, tá, pessoal? Então a gente vai ter 60 pessoas estão aí no intervalo de 10 e 20 anos. 120 pessoas estão no intervalo de 20 a 30 anos. 20% das pessoas estão no intervalo de 30 a 40 anos. A leitura da tabela é a mesma, só que ao invés de ser uma resposta pontual, ela é um intervalo aí de valores possíveis. E existem algumas características que são bem específicas, né, para esse tipo de tabela de frequência por intervalo. Então, as classes, elas obviamente devem abranger todas as observações. Então, eu sei aqui que a amostra utilizada, ou a população utilizada, desculpa, é uma amostra, né, que a amostra utilizada nesse estudo, dessas 300 pessoas, ninguém tem mais do que 80 anos e ninguém tem menos que 10 anos, certo? Outra característica, o extremo superior de uma classe é o extremo inferior da classe subsequente. Se vocês observarem aqui na tabela, eu tenho de 10 a 20 anos, esse 20 ele se repete aqui, 20 a 30 anos, o 30 ele se repete aqui, 40 se repete, 50 se repete, assim por diante. O que isso significa? Significa que a gente está trabalhando com uma variável contínua, então a gente não pode ter gaps, não pode ter intervalos, né, de valores que não são compreendidos pela classe, né, pelas classes aí, pelos intervalos. Então, como que a gente aloca uma pessoa que tem 20 anos exatamente, então? Né? Eu colocaria ela aqui dentro dessa classe ou nessa classe aqui de baixo? O que não pode acontecer como está aqui na terceira característica, é que cada valor observado ele só pode estar presente em uma classe. Então, se alguém tem 20 anos, eu não posso colocar ele tanto na primeira classe como na segunda. Eu tenho que escolher uma dessas duas. E aí, para isso, servem essas barras verticais aqui, ó, tá? Então, é uma barrinha vertical e uma barrinha horizontal.
Essa barra vertical significa que o valor ele pertence a esse intervalo. E o valor 20, como não tem a barra lá vertical, ele não pertence. Aqui na classe de baixo, o valor 20 ele pertence a essa classe. O valor 30 pertence a essa classe. O valor 40 pertence a essa classe. E assim por diante. Tá? Então essa barra vertical indica que, inclusive, esse valor pertence ao intervalo. Então, no caso de uma pessoa ter 20 anos, ao invés dela ser colocada nessa primeira classe, ela seria adicionada a essa classe, a essa segunda classe aqui, ou esse segundo intervalo. Tá? As notações são as mesmas, então tem o NI e FI, ele não I, F1 I. O X, né, é a nossa variável de interesse aí. Tá? E qual que é a ideia agora? A ideia é verificar como que a gente pode construir essa tabela. Não existe uma metodologia ou um procedimento que seja robusto, né, e que a pessoa tenha que necessariamente seguir. Entretanto, a gente segue, em geral, a gente tenta adotar algumas regras para tentar construir da melhor maneira possível essa tabela. E observa aqui no caso, pessoal, que os intervalos, né, a amplitude desses intervalos são equidistantes, né? Ou seja, elas são iguais. Eu tenho cada intervalo tem 10 unidades, né? Essas classes não necessariamente precisam ser assim, tá? Mas aqui na disciplina a gente vai trabalhar com classes aí, ou com amplitudes de intervalo equidistantes. Então, pessoal, como eu falei, não existe, né, uma metodologia robusta para a gente construir aquela tabela anterior, tá? O interessante é que a gente consiga resumir de maneira adequada, né, o nosso conjunto de dados, ou a nossa variável de interesse. Mas a gente segue aí, em geral, algumas regras que tentam auxiliar, né, essa maneira adequada. O que a gente faz, então, é meio que dividir a construção da tabela em duas etapas, ou em dois passos. O primeiro passo é escolher a quantidade de linhas dessa minha tabela, ou seja, o número de intervalos ou o número de classes que eu vou escolher. E o segundo passo seria qual que é a amplitude ou intervalo de cada um, a amplitude de cada um desses intervalos, a amplitude de cada uma dessas classes, tá? No primeiro passo, então, para o número de classes, a gente tem algumas metodologias propostas. Nessa disciplina a gente vai ver duas, né, talvez as principais. A primeira metodologia, então, chama-se método da raiz quadrada, em que o número de classes, que eu vou chamar aqui de kappa, tá? É uma letra grega isso, vai ser igual à raiz quadrada da quantidade de observações que eu tenho, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, 36 observações, o número de classes ou o número de linhas que eu vou ter na minha tabela vai ser igual à raiz quadrada de 36, ou seja, 6 classes. E a segunda metodologia proposta é a fórmula de Sturges. Então, o kappa vai ser igual a 1 mais 3,32 vezes o logaritmo na base 10 de n. Né? Então, a fórmula é um pouquinho maior, tá? Mas a mesma coisa. Aí a ideia é, eu pego a quantidade de observações que eu tenho, 36 de novo, por exemplo, coloco aqui o 36. E aí, esse resultado ele vai dar um pouquinho mais do que 6, tá? Vai dar 6, alguma coisa. O que acontece? O número de classes ou o número de intervalos, ele não pode ser um número quebrado, porque é um número de linhas, né? Então o que a gente tem que fazer é arredondar esse número. Nesse caso específico, a gente sempre vai arredondar o número de classes para o inteiro superior. Ou seja, se o valor que deu no kappa aqui foi, por exemplo, 6,1, não interessa, está mais próximo do 6? Não interessa, a gente vai tentar, ou a gente vai arredondar esse valor para 7 classes, ou para 7 linhas, tá? Porque desse modo, né, por que a gente faz isso? Porque desse modo a gente garante que as classes elas vão compreender aí todas as observações que a gente tiver no nosso conjunto de dados. Se a última linha não for utilizada, a gente pode remover essa linha, não tem problema, tá? Mas a princípio a gente começaria aqui, pelo menos na fórmula de Sturges, com 7 classes. Qual que seria a diferença dessas duas metodologias? O método da raiz quadrada, a quantidade de classes que é encontrada pelo método da raiz quadrada e pela fórmula de Sturges é basicamente a mesma para tamanhos de amostra ou de população pequenas, tá? Vocês conseguem ver isso por esse gráfico à direita. Então é muito parecido o comportamento, né, ou a quantidade de classes retornada aí por ambas as metodologias aqui no início. Mas para amostras muito grandes, então aqui perto de 1000, olha a diferença aqui já, né? Com a raiz quadrada, vou colocar 900, né, para conseguir uma raiz quadrada redonda, né? Se eu tiver 900 observações, pelo método da raiz quadrada, eu teria 30 classes.
Então, assim, na verdade, 30 classes serão 30 linhas na tabela. Se o objetivo é resumir os dados ou resumir a informação de alguma maneira, me parece que não é muito razoável utilizar essa metodologia para escolher a quantidade de classes. Nesses casos, então, quando a gente tem amostras muito grandes, essa fórmula de Sturges ela é mais razoável, tá? Nesse caso do n igual a 900, ele daria um pouquinho mais do que 10 aqui, tá? Um pouquinho mais do que 10 classes. Então, para amostras grandes, é preferível que a gente utilize essa fórmula de Sturges. Quando a gente tem uma amostra, uma população pequena, não faz tanta diferença assim. Esses dois métodos eles vão performar de maneira muito parecida. O segundo passo, como eu falei então, é o cálculo da amplitude de classes. Então, eu vou obter o número de classes ou o número de linhas de interesse, e aí agora eu quero calcular o tamanho de cada uma dessas classes. Lembrando, como eu falei, nessa disciplina a gente vai tratar essas classes como sendo equidistantes, tá? Então, para calcular isso, eu vou chamar a amplitude de classes com essa letra H, né, H minúscula. Ela vai ser igual, então, a x máximo menos x mínimo. O que significa isso? É o maior valor observado na minha amostra, sei lá, a pessoa com 2 metros, por exemplo, menos o menor valor da minha amostra, por exemplo, a pessoa com 1,50 m, tá? Então, eu faço essa subtração. E aqui no denominador, eu vou ter o kappa, né, que é o número de classes que eu obtive no slide anterior. Vale ressaltar que o kappa aqui, ele vai ser o valorzinho quebrado, tá? Então, antes de eu fazer o arredondamento para saber exatamente o número de linhas, vamos utilizar o kappa aqui com o valor original. E aí, como é que funciona o arredondamento aqui, né, dessa amplitude de classes? Porque que pode acontecer? A minha variável de origem pode ser a altura, por exemplo, então em geral a gente utiliza 2 casas decimais se a gente está trabalhando em metros, mas quando a gente faz essa conta aqui, essa divisão, esse Hzinho ele pode dar um valor com, sei lá, 10 casas decimais. Então, assim, o que a gente vai fazer? Vamos padronizar isso. A gente vai arredondar o Hzinho para a quantidade de casas decimais que eu tenho na minha variável em estudo. Então, por exemplo, se a minha variável é a altura, que tem 2 casas decimais, o meu Hzinho aqui também vai ter 2 casas decimais. E assim como a gente fez ali no número de classes de sempre arredondar o valor para cima, a ideia aqui também é a mesma. Utilizo as 2 casas decimais e coloco o último valor aí, né, a segunda casa decimal, arredondo ele para cima também. E aqui só um exemplo, então. Considere o conjunto de dados a seguir referente ao número de horas jogadas de Counter-Strike em um mês de 24 jogadores casuais registrados em um servidor. Eu tenho aqui as observações desses 24 jogadores. Observe que eu tenho uma casa decimal apenas, né? E a ideia é, vamos construir a tabela de frequências por intervalos utilizando o método da raiz quadrada. Basta seguir os passos, né? Então, primeiro passo, número de classes, kappa igual a raiz de n, estou utilizando a metodologia, né, ou o método da raiz quadrada de 24 é igual a 4,899. Lembrando, o número de classes é o número de linhas da minha tabela, eu não posso ter um valor quebrado. Vou arredondar isso sempre para o inteiro superior. Então, 4,899 significa que eu vou ter 5 linhas ou 5 classes, 5 intervalos na minha tabela em estudo. Segundo passo, amplitude ou o tamanho de cada uma dessas classes. Vamos utilizar a formulinha do slide anterior. Então, o Hzinho é o maior valor observado menos o menor valor observado dividido pelo número de classes, sem ter arredondado ainda. Então, na minha tabela aqui, eu sei que o cara que jogou mais tempo jogou 46 horas aí. E o cara que jogou menos tempo jogou 10 horas. Né? A pessoa que jogou menos tempo jogou 10 horas. Então, 46 menos 10, faço essa continha. E vou dividir pelo meu número de classes, que não foi arredondado ainda. E isso, então, vai resultar que o Hzinho, ou seja, o tamanho de cada um desses intervalos, vai ser 7,348. O que a gente acabou de combinar? Que o arredondamento, né, a quantidade de casas decimais que a gente vai utilizar para essa amplitude de classes, vai ser a mesma quantidade da variável observada. Na minha variável observada, eu tenho uma casa decimal, a minha amplitude de classes também vai ter uma casa decimal, arredondar sempre para cima. Então, nesse caso, para a gente construir a tabela, a gente vai ter 5 classes, ou seja, 5 linhas, 5 intervalos, e a amplitude das minhas classes vai ser de 7,4 horas. E aqui está, finalmente, a tabela por intervalos. Lembrando, tenho 5 classes, e cada amplitude aqui, cada tamanho desse intervalo vai ter 7,4 unidades, né, ou 7,4 horas.
O primeiro valorzinho dessa minha tabela vai ser exatamente o menor valor observado no meu conjunto de dados. Eu estou replicando, né, o conjunto de dados aqui em cima para a gente construir um conjunto. Tá? Então, a gente sabe 5 linhas e amplitude de classe igual a 7,4. O primeiro elemento da minha tabela vai ser o menor valor possível, 10 horas. Coloco as 10 horas aqui. Até quando, né, ou qual que vai ser o limite superior desse primeiro intervalo? Aí eu vou utilizar a amplitude das classes. Coloco 10 mais 7,4, 17,4. Para o meu segundo intervalo, eu vou repetir esse valor 17,4 aqui embaixo. 17,4 até quanto? Né? Qual que é o limite superior desse segundo intervalo? Somo 7,4 de novo. Então 17,4 mais 7,4, 24,8. Esse é o limite superior. Para o próximo intervalo, repito o limite superior aqui agora no inferior. 24,8 até quanto? Mais 7,4, 32,2. Repito 32,2, mais 7,4, 39,6. Repito 39,6, mais 7,4, 47. Desse jeito a gente completou as 5 linhas que a gente precisava para o nosso exemplo. E aí como é que eu vou colocar, ou como que eu vou encontrar as frequências absolutas em cada um desses intervalos? A ideia é contabilizar a quantidade de jogadores que estão nos intervalos em questão. Então, primeiro intervalo em questão, de 10 até 17,4. Eu tenho uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, e aí a próxima pessoa jogou 17,4 horas. O que a gente conversou lá atrás, né? O limite superior, ele não se encontra nessa classe especificamente. Ele vai se encontrar só na classe de baixo, por isso que tem essa barrazinha vertical. Quem jogou 17,4 horas está dentro dessa segunda classe e não da primeira. Então, nesse caso especificamente, eu vou ter 4 pessoas que estão dentro desse primeiro intervalo. Vamos para o segundo intervalo, de 17,4, inclusive 17,4, até 24,8. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E marco frequência absoluta igual a 7. E vou fazer isso para todos os intervalos, de 24,8 até 32,2. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 32,2 até 39,6, 1, 2, 3, 4. E o último intervalo, de 39,6 até 47, eu tenho essas duas observações. Desse jeito, a gente respeitou todas as características de uma tabela de frequências por intervalo, né? A gente tem todas as frequências absolutas marcadas. O total, ele bateu, né, com a quantidade de observações de fato que eu tinha. E o cálculo dessas outras 3 colunas, eu consigo fazer da mesma maneira do vídeo que a gente viu aí no vídeo anterior, né? Calculando aí, por exemplo, 4 dividido por 24, 7 por 24, a gente obtém essas relativas. E as acumuladas aí também da mesma maneira, tá? A gente vai fazer, eu vou mostrar agora para vocês uma função também que foi criada aí no R, e para a gente construir essa tabela por intervalos lá. Então, para fazer esse mesmo exemplo, né, da construção da tabela de frequências por intervalos aqui no R, a gente vai carregar uma função externa, de novo, né? Eu construí uma função que se chama, ou o arquivo onde essa função está salva, é esse tab_int_v.r, tá? A gente já viu que para carregar funções externas, a gente tem que utilizar essa função source, e no meio aí, no argumento da função, desculpa, a gente vai ter que ter, entre aspas, o caminho indicando onde está salvo esse arquivo, tá? Vou mostrar para vocês aqui bem rapidamente essa função. Então a função está aqui dentro, tá? Ela vai estar disponível ali no Moodle, baixem e salvem no local adequado. Voltando aqui então para o nosso código, vou carregar essa função, então ela está aqui agora, né? Então tab_int_v. Observe o seguinte, pessoal, essa função aqui tem alguns argumentos a mais, né? Então eu tenho a minha variável de interesse, eu tenho o mínimo da função. Então, de alguma maneira aqui, utilizando esse igual, eu já estou indicando um default para o R, tá? Então ele vai pegar o mínimo, o valor mínimo da minha variável de interesse e colocar como o limite inferior do primeiro intervalo. E aí tem como outro argumento o máximo da função. Esse não tem default, então a gente vai ter que indicar para a função. E a regra pode ser a de Sturges ou então a regra da raiz quadrada, né? A raiz quadrada coloca a regra igual à raiz, tá? Entre aspas. Bom, vou fazer a leitura dos dados. Então, estou chamando a minha variável de horas, né? Horas jogadas. E aí,
eu vou utilizar a nossa função aí que a gente acabou de carregar, que é essa tab underline em TV. Primeiro argumento, eu estou colocando a minha variável de interesse. Observa que eu estou omitindo um dos argumentos que era o mínimo, né? Porque eu quero que ele utilize como default a menor hora possível, que serão 10 horas, né? Como a gente já conversou. E como máximo, eu estou utilizando aqui o máximo igual a 50, tá? Por quê? O nosso máximo na nossa variável é esse 46 aqui. Mas para tentar deixar a tabela um pouco, como é que eu vou dizer assim, sem muitos números quebrados, né? Enfim, tentar fazer de 10 até 50, eu estou colocando como máximo 50. Lembre, pessoal, que como eu falei, não existe uma regra, uma metodologia robusta para a gente construir essa tabela de intervalos, tá? Então, vamos utilizar como máximo aqui 50. E, como regra, utilizar a raiz quadrada aí, que era o exemplo que a gente fez anteriormente. Eu vou rodar isso aqui e observa aí que o R soltou para a gente a nossa tabela de frequências por intervalos. Então a gente tem os intervalos gerados aqui. Esses intervalos, então, eles vão ser um pouquinho diferentes do que a gente está no slide, porque a gente está utilizando como máximo o valor 50, tá? Então muda um pouquinho a frequência absoluta, porque a gente vai ter que ver novamente, né, quais valores ou quais observações estão dentro de cada intervalo. Frequência relativa, frequência absoluta acumulada e frequência relativa acumulada. Tá? Por esse conjunto de slides é isso, tá, pessoal? Muito obrigado.